Comenta aqui o que você achou da atuação do Vasco. Vou falar sobre arbitragem porque conversei com Carlos Eugênio Simon, árbitro de Copa do Mundo, árbitro FIFA, que teve a visão que eu trouxe na transmissão. Então não adianta me xingar, porque eu fui ouvir o especialista também para que possamos debater. Claro que o debate ele vai além. Você vai entender porque o Marcelo Santana ontem reclamou também. Então vamos embora? Vamos para cima, porque é hora de falarmos sobre a nossa paixão. Não esquece. Se inscreve no nosso canal, gente, dá aquela moral. Vamos bater 195 mil amigos hoje. Bom, olha só, gente. Já vou começar com esse tema, que foi o lance do pênalti, que o torcedor está reclamando demais, e o Marcelo Santana sobre interpretação, que aí são duas reclamações diferentes. Conversei ontem com o Carlos Eugênio Simon, árbitro de Copa do Mundo, meu ex-companheiro da Fox Sports, atualmente nos canais Disney. E ele me disse o seguinte: meu amigo, primeiro, essa mão não é infração. Como o árbitro ficou indeciso e marcou fora e foi dentro da área, e a gente viu isso na transmissão, o VAR sugeriu a revisão. Foi aí que ele foi ao monitor e viu a besteira que ele estava fazendo ali e tal, anulou a decisão, recomeçou com bola ao chão dentro da área. Primeiro, um beijo ao Simon. Tem dúvida? Chama o velho. O cara é fera demais. Gente, hoje, passado o jogo, né, a emoção, a revolta e tal, mas vamos analisar friamente. Quando há o início da jogada e o braço está sendo recolhido, se ele bate no cruzamento do Emerson com o braço assim, pênalti, ampliou e tal. Só que quando bate, a mão já está aqui atrás. Então a mão bate já colada ao corpo. Não é pênalti. Ah, mas ele marcou falta, Fábio, então ele viu o toque de mão. Ele é uma besta. Desculpa, o Rafael Clay é uma besta. Marcou errado. Marcou errado. E aí, o árbitro de vídeo falou assim: ô bonitão, vem aqui olhar. Primeiro que foi dentro da área. E se você interpretar que foi mão, aí é pênalti. Aí ele olhou e falou: dentro da área. Mas nem mão foi. Eu entendo que na velocidade do jogo, o dentro ou fora da área possa ser possível. O cara pulou ali e tal, a gente tem o recurso da imagem. Mas não foi toque na mão. Logo, se não houve a infração, não há penalidade. Ah, mas se fosse contra o Vasco, seria... Gente, aí não dá para você fazer essa suposição. Porque a comprovação, o Vasco é prejudicado pela arbitragem, ponto. Agora, cabe ao diretor executivo Marcelo Santana, ex-presidente do Bahia, que ressaltou a falta de critério, reclamou que a arbitragem interpreta diferente. Gente, cabe ao Vasco fazer uma cobrança veemente. Marcelo Santana, com quem eu tenho um bom trânsito, bato um papo, sempre que a gente se encontra, pessoa super educada. Você sabe tanto ou mais do que a gente que essa reclamação pós-jogo é para o próximo jogo, é para o jogo com o Cruzeiro. Esse jogo já acabou. O que vai funcionar, efetivamente, é uma visita séria à CBF, pedir uma reunião, levantar quando tal árbitro já for escalado, o que acontece com ele, qual é o histórico dele, se ele é de prejudicar o Vasco, quantas rodadas ele não apitava. Isso é que o Vasco tem que fazer. O Vasco está fazendo sempre o pós e não o pré. O trabalho do Vasco tem que ser pré-rodada. Vasco e Cruzeiro domingo no Mineirão. Escala o fulano de tal. Quantos jogos esse cara apitou? A gente está indo para a 28ª rodada. Pô, esse cara apitou 3 rodadas, está vindo para o jogo do Vasco. Uma hipótese. Pô, é um árbitro do Sul. O Inter passou o Vasco. Interessa, o Grêmio tá logo atrás. Pô, mas tem que gritar antes. Gritar depois não vai adiantar nada. Sabe aquela frase, se for chorar, manda áudio? É mais ou menos por aí, torcedor. O Vasco precisa se antecipar. Alô, presidente Pedrinho. O Vasco precisa se antecipar essa reclamação. Ir lá visitar a sede da CBF. Não sei quem está comandando, o Seremi voltou ou não voltou. Estava afastado pelo presidente, voltou a comandar. Enfim, precisa fazer o trabalho preventivo, né? É o preventivo que precisa fazer. É o pré. O pós já foi. O prejuízo já foi. Ontem não. De novo, na transmissão disse, agora com a anuência do Simon, não foi pênalti. Queria que ele tivesse marcado. A gente já foi tão sacaneado.
Mas não foi. E não vi interferência dele no jogo. O que eu vejo em relação ao Klein é que ele picota o jogo. Quando interessa. Payet apanhou pra cacete e seguiu apanhando. Vamos falar do Vasco? A arbitragem interferiu no resultado ou as escolhas do Rafael Paiva e quem foi escolhido? A segunda opção, né? Vamos lá. A pergunta que eu fiz contra o Flamengo se aplicou para ontem. O que faz o Ryan ser a primeira opção do Rafael Paiva? Ah, Fábio, ele puxou o contra-ataque. Beleza, um garoto de 18 anos que entra num jogo contra o Flamengo, puxa um contra-ataque aos 46, 47 minutos do segundo tempo. O único lance que você vai destacar numa atuação de um tempo inteiro é pobre. É pobre. Ontem, durante a transmissão, muita gente escrevia assim, pô, imagina se o Estevão estivesse em campo. Se o Ryan tá machucado, ninguém vai falar pro torcedor palmeirense, pô, imagina se o Ryan estivesse em campo. Ele não faz a diferença. Aliás, até fez. Com um passo para trás. Rafael Paiva justificou, não, é jovem, oscila. O futebol tem umas premissas, umas particularidades que permitem passar a mão na cabeça. Ah, ele é jovem, ele foi expulso, ele vai aprender. Ah, ele é jovem, deu um passo para trás, ele vai aprender. Peraí. Está no profissional, presta a ser negociado, salário, um bom salário, para a média brasileira, excelente salário, e não pode ser cobrado como um adulto? Vai ser tratado ainda como jovem? Não, tem que ser cobrado como um adulto. O passe que ele dá para trás, nós tínhamos nos livrado do Praxedes. Temos o Ryan? Ele não dá esse passo para frente. Esse passo para frente eu não vejo, essa qualidade, esse arco, eu não vejo. O Ryan queimou etapas. No atual cenário do Vasco, voltá-lo ao sub-20 não é nenhum problema. Ah, Fábio, se eu voltar ele para o sub-20, pode a diretoria do Vasco pensar assim, eu queimo um ativo, eu preciso vender. Ah, então tá bom, então a gente tá botando o Ryan para jogar porque precisa vender. E a evolução dele, como é que se dá? Com esses erros que ele tem cometido sistematicamente, ultimamente, o preço dele cai. Não, Fábio, já teve proposta de quanto? 5 milhões? 10 milhões de dólares? Duvido. Não teve. Se tivesse, já tinha sido vendido. Vendeu o Ryan o quê? Por 3, 5 milhões de dólares? Tá brincando. Pô, mas hoje ele não vale um. Hoje. Mas não tem que querer vender ele hoje. Tem que querer vender no final do ano, bem. Se ele tá mal, não adianta. Tira, preserva, para lá na frente vender. Adson e Estrela. Estive com os dois no Rock in Rio. Estavam lá na área VIP, onde eu estava. Falei rápido com o Adson, como é que tá a recuperação? Não, tá caminhando bem. O vi caminhando com uma certa dificuldade, descendo a escada muito devagarzinho, se preservou, ficou pouco tempo, realmente, foi só curtir o evento, estava de folga. Recuperação dele tá sendo muito boa. Inclusive, quando eu encontrei com o Estrela, eu falei, pô, o Adson tava ele, pô, tá, a recuperação dele tá ótima. E é verdade, tá acelerado em relação ao Estrela. O Estrela só deve voltar no ano que vem. Ele disse que a previsão é no final do ano, mas já conversei com algumas pessoas do Vasco, pode ser que ninguém queira apressar. E deixar, vai voltar faltando 2, 3, 4 rodadas, deixa pro ano que vem. Mas tá bem fisicamente, tá bem, tá sem dor, já era uma cirurgia que estava planejada. Os dois fazem muita falta. E serão importantíssimos nesse e no próximo ano. Só que nós temos uma sequência pela frente sem eles. Cruzeiro fora de casa domingo que vem, Atlético Mineiro fora de casa Copa do Brasil e depois recebeu o Juventude. O Vasco precisa voltar a jogar. A sorte deixou um pouquinho de lado o Vasco. E os resultados continuam não vindo. 3 jogos em que nós não jogamos bem. Primeiro tempo sempre horroroso. Segundo, melhora. A pergunta que eu faço para o final do vídeo, torcedor, eu quero que você me ajude a responder. Quando é que o Vasco vai voltar a jogar 2 tempos num nível razoável para bom? Sofrer para depois buscar sempre o resultado? Ontem não deu. E quando não der, derrota? Ah, mas perder para o Palmeiras é normal. É o time que briga pela parte alta da tabela, vai ser até o final o favorito para brigar pelo título. Beleza. Não estou dizendo que é anormal perder para o Palmeiras. Anormal foi perder para o Criciúma. Anormal foi perder para o Bragantino. Isso é que é anormal. Esses resultados horrorosos. Agora, não dá para jogar bem? O resultado pode até não vir, mas jogar bem? Nós não jogamos bem contra o Atlético Paranaense, classificamos nos pênaltis. Não jogamos bem contra o Flamengo, jogamos um pedaço do jogo, empatamos.
Ontem jogamos mal o primeiro tempo. Segundo, melhoramos um pouco, mas perdemos. E aí, Paiva? Cabe a você, treinador, que é jovem, que vai oscilar. Não, né? Tem que botar a mão na massa e todo mundo ser tratado como adulto, realmente. Com a cobrança normal de um adulto. Que o Pedrinho com certeza irá fazê-lo junto com o Felipe, com o Marcelo Santana, todos que compõem a diretoria do Vasco. Pós-jogo de Vasco e Palmeiras, 1-0 Palmeiras. Será que o Vasco jogou bem? Merecia o empate? E o garoto Ryan, que falhou, né, deu a bola para que o Flaco Lopes fizesse o gol da vitória. Merece ser condenado? Merece ser absolvido? O que você faria? A gente vai trazer daqui a pouquinho o Aranha, cara que tem a manha, para a gente analisar juntos, né? Como foi essa derrota? Vamos trazer o Aranha, o cara que tem a manha. Você ficou em... Eu vou começar pela parte mais polêmica. A questão do toque de mão que o árbitro marcou, foi em cima da linha, foi dentro da área e depois o árbitro de vídeo chamou. Todos nós pensávamos, bem, vai sugerir que seja marcado o pênalti. E aí anulou. Bom, Wellington, antes de mais nada, saudando, né? Os torcedores do Vasco, que são maravilhosos, espalhados por esse imenso Brasil. Já no exterior também. O exterior também, né? Mas o Brasil principalmente, porque, afinal de contas, o Clube de Regata Vasco da Gama é o clube do povo, não é? É o clube maravilhoso e amado por todos os seus torcedores. Eu tenho até uma notícia boa para eles. Acho que o Vasco tem realmente time. Tudo bem, falta ainda um maior talento, mas olha, o que eu vi hoje do Felipe Coutinho me anima muito. Muito. Porque o Paê, apesar da qualidade técnica, não é nenhum garoto, já é um veterano e tem lampejos no jogo, né? O forte do Vasco realmente é sua garra, sua determinação, e hoje não faltou isso. A sua melhor jogada é o cruzamento do Piton. A gente sabe disso também, e hoje foi marcado por um jogador especial, o Maurício. O Maurício entrou hoje, colocado pelo Abel Ferreira, única e exclusivamente para marcar o Piton. E o Piton não acertou um cruzamento. A melhor jogada do Vasco no jogo todo foi um cruzamento do Puma, e que o Verratti faz um cabeceio e o Everson faz uma defesa maravilhosa, monumental. O Vasco não jogou bem o primeiro tempo. Acabou o menino Ryan, né, sendo o protagonista negativo do jogo, com aquela atrasada de bola, e o Flaco Lopes guardou. Até o Palmeiras foi um pouco melhor do que o Vasco, mas no segundo tempo não. A entrada do Felipe Coutinho e do Puma no lugar do Paulo Henrique e do Payet, e a entrada do Emerson no lugar do menino Ryan, o Vasco pressionou. Buscou o empate, ficou em cima, em cima, em cima. Claro, o Palmeiras teve lá duas saídas rápidas com o Flaco Lopes, né? Um finalzinho já nos acréscimos, um contra-ataque com o Rony, que chutou para fora, mas foi só isso. Uma boa defesa do Léo Jardim, o Flaco chutou em cima dele, contra-ataque, mas segundo tempo foi todo do Vasco. Todinho, pressionando, até que vão entrar no lance, para mim, que é um lance capital nesse jogo. Que nem o árbitro de vídeo, nem o árbitro de campo te convenceu. Não. Aliás, a arbitragem muito ruim. Por que você não gostou? Critérios de deixar o jogo seguir com faltas violentas, parando, não marcando falta. Se é falta, é falta. Tem que marcar. Ainda mais dois times pegadores, como é o caso do time do Palmeiras e o do Vasco. E esse árbitro, Deus que me perdoe, muito ruim. Mas o que me deixa com a cabeça a prêmio, porque eu estou injuriado, é saber que raio de critério é esse e que maneira que a gente... O que ele marcou? Não, o que ele marcou foi mão. Marcou mão. Ele deu uma mão fora da área. Aí o do menino Coutinho... Vanderlan. Estava lá, tava muito pronto. Bem. Foi tudo arrumado. O Felipe Coutinho ajeitando a bola, né? Aquela reclamação de um ou outro, foi dentro da área, foi fora. A princípio parecia fora da área. Muito bem. Foi arrumada a barreira,
o Felipe Coutinho botou a bola, e ele está com a mão no ouvido, né? A barreira já montada para fazer o cruzamento para a área. Então, mão marcada. E foi mão do menino Vanderlan. Muito bem. De repente, ele vai, o VAR chama ele para lá. Aí nós pensamos, não, vai confirmar o pênalti. Não sei se era pênalti. Eu não tinha certeza. Até porque ele também não tinha. Ele não apontou para o Cal, ele marcou a falta. Não foi isso? Foi. E aí o Felipe Coutinho está lá, aquela coisa toda, de repente, ele faz aquele gestozinho, vou para o VAR. E foi correndo para o VAR. Vem cá. Mão foi. Agora, foi dentro ou fora da área? O que é que o VAR tem que fazer? Chegar para ele e dizer, chamou ele para isso. Olha, foi dentro da área. Se foi dentro da área, tem que fazer o quê? Marcar o pênalti. Sim. Olha, não foi dentro da área. Realmente, chegamos à conclusão de que foi fora da área. Porque a palavra final é do árbitro. Sim. O árbitro é que tem que decidir, não é isso? Não é o VAR. O VAR... Ele não precisa nem concordar. Não precisa concordar. Ele pode botar a bola no cal. Ele tinha que, no mínimo, ser coerente com o que ele marcou. E o VAR deve ter o chamado, porque realmente foi dentro da área. Foi em cima da linha, o Hélio. Sabe o que ele fez? Curiosamente, não manteve a marcação dele. Ele chegou anulou a falta. Anulou a falta, o toque de mão, que já estava marcado, no mínimo. Tinha que ser fora da área. Se ele coloca a bola, o Wellington, do lado de fora, 2 dedinhos da área, eu até aceitaria. Agora, o VAR não pode chegar e dizer para ele que ele tinha que anular a mão. Não pode. Isso é do árbitro. Então, o erro, para mim, é clamoroso. Foi visível, depois nós vimos direitinho que a falta, o toque de mão do Vanderlan foi dentro da área e ele não teve peito para marcar. Não teve peito de segurar a marcação dele e fez uma marcação ridícula. Para ter um exemplo disso, o Verratti foi lá e começou a peitar ele. Que negócio é esse que tu marcou essa coisa toda, o jogador do Vasco chegar? E aí ele meteu o cartão amarelo no Verratti, se não me engano. Mas coisas do futebol brasileiro, essas malditas arbitragens, mas uma coisa ficou boa, eu gostei da atitude do time do Vasco, da maneira guerreira como sempre joga, e vai melhorar tecnicamente. Vai melhorar tecnicamente, porque a hora que o Felipe Coutinho tiver condições de jogar o tempo todo, vai ganhar muito mais, mas muito mais do que, para mim, o que já começa a cair no time do Vasco, que é o Payet. Vamos falar do garoto Rayan. Você, na transmissão do Penido, você cobrava... Penido, o Rayan, o Payet e o David não entraram no jogo. Mas isso, e aí? Isso também em função de que o Verratti não recebeu uma bola sequer. Por quê? O Verratti não pode buscar a bola lá atrás. Primeiro que tem que levar a bola para o Verratti são os laterais, e o Paulo Henrique pela direita é um cavalo na marcação, na força física. Agora, quando tem que passar do meio do campo para frente, o Puma Rodrigues é 1000 vezes melhor do que ele. São 2 laterais distintos que o Paiva pode escolher dependendo da circunstância do jogo. Eu preciso defender mais? Paulo Henrique. Eu preciso atacar mais, por exemplo, quando eu estiver jogando em São Januário, é o Puma que tem que jogar. Perfeito. Não é isso? Isso está muito claro para mim. O menino Rayan já entra numa posição que não é a dele. Ele gosta de jogar mais pelo meio, como um homem de ataque frontal. A saída, a contusão do menino Adson foi um desastre para o Vasco. Porque perdeu muito, né? Perdeu demais da conta. Perdeu demais da conta. O David melhorou, tem lampejos, tem determinados momentos que ele melhora, mas se a bola não chegar no Verratti, fica difícil. E eu cobrava uma presença maior do Rayan, porque ele não tinha feito nada, era uma figuração no jogo. E quando eu cobro a presença dele, é exatamente na hora que ele faz o passe para trás. E o pior, né, ele, a partir dali, já não estava jogando. Não era por culpa dele, é que a bola não chegava. Se abateu, né? Se abateu por completo, deu uma trombada lá no cara, caiu, ficou machucado em campo, né? Você... Mas, pelo amor de Deus, velho, então, é o meu pedido ao torcedor do Vasco. Isso. Eu fiz esse pedido na transmissão, porque não se pode, o Paiva fez certo, teve que tirar ele no intervalo, botou lá o Rodrigues, que é até bom jogador.
é rápido, é insinuoso, ele vai para cima, é um cara que tenta o drible, vai ajudar muito. É da posição. Então, isso já é um bom sinal, mais um jogador veloz que pode ser utilizado. E não coloque na conta do menino Ryan. Isso é o famoso acidente de percurso. Esse tipo de coisa acontece como o Léo Jardim daqui a pouco vai comer um frango, como daqui a pouco o Verratti vai perder um pênalti, como o Felipe Coutinho às vezes vai perder gol feito. É assim o futebol. Ele é feito de detalhes, os erros acontecem, e esse menino é muito talentoso, tem um futuro brilhante pela frente, apenas 17 aninhos. Vamos colocar isso aí na conta dos acidentes de percurso que o futebol sempre faz, Wellington. Dé, e você foi técnico de base. Esse é o tipo do erro que faz o jogador amadurecer. Primeiro, é que hoje em dia se colocam garotos de 17 anos e cobra dele como se fosse 22, 23, 25 anos. Nós éramos mais bem preparados, né? A gente conseguia estourar a idade, né? A gente tinha uma idade limite ali das categorias de base, 18, 19 anos. Era nesse período que depois já de bastante rodado, cercado de muitos e muitos jogadores, Às vezes era emprestado para um time pequeno para rodar. Isso, eram raros aqueles que com 16, 17 anos entravam nas equipes principais. Eu, graças a Deus, tive essa vantagem de poder jogar naquela equipe campeão carioca do Bangu, né? Eu entro no time em 67, eu não tinha nem 18, só tinha 17,5. Então eram coisas raras, né? Mas, de qualquer maneira, isso aí faz parte do aprendizado, o menino vai amadurecer, ele deve estar agora arrasado. Vai ser cobrado. Vai ser muito cobrado. Sabe por que vai ser cobrado, Wellington? Ao vestir a camisa da equipe principal, a cobrança passa a ser, não tem esse negócio de ser da base, que é garoto, não sei o que lá. Se acontece o erro clamoroso, custa derrotas, como custou essa, eu posso te falar um negócio? Eu torci muito para o empate do Vasco. Até para tirar das amenizava. E por muito pouco, o que eu falei para você na transmissão, em off. Porra, se sair o segundo gol aí nos acréscimos, na última bola do jogo, vai ficar 2-0, vai tirar um pouco da pressão de cima do garoto. Perfeito. Mas esse 1-0, não. Você vai ficar injuriado, achando que a culpa foi do Ryan. Não foi, não. Ele errou e esse erro acabou custando a vitória. Mas, com certeza, vocês ainda, daqui a pouquinho, se Deus quiser, se ele não for embora antes para a Europa, vocês ainda vão vibrar muito com gols do Ryan. Perfeito. E vão lembrar, porra, bem que o Dé falou. Ele é muito talentoso, tem muito futuro. Dá uma colherzinha para ele, porque ele merece. Gente, se não foi a maior renda do campeonato, eu estou quase confirmando aqui que foi a maior renda. Na grana, com certeza, R$ 7.496.563. 62.186 pagantes, 64.848 torcedores presentes ao estádio Mané Garrincha. E Vasco da Gama, então, perdendo para o Palmeiras, e o Dé Aranha trazendo a sua opinião. Não, Wellington, não foi o Vasco da Gama que perdeu o Palmeiras. Foi o Palmeiras que ganhou do Vasco. É. Não foi assim. Porque senão fica parecendo que, né, o time do Vasco, não, foi o Palmeiras que ganhou, apesar de um gol, daquele gol fantasma, né, que não acontece toda hora. Muito bem. Então é isso, você concorda? Você concorda com o André? É isso que eu quero te provocar. Deixa aí o seu comentário, o seu nome, o nome da sua cidade, para receber aquele nosso abraço no próximo vídeo, e fique à vontade aí para cornetar também. Você absolve ou você condena o garoto? O que você faz com um jogador de 17 anos? Hoje ele vai ser condenado, muita gente não perdoa. Mas a grande maioria dos torcedores, passado o jogo, para pensar um pouquinho, não é isso? É um menino que tem dorme, acorda. Eu sou Vasco, eu amo o Vasco. O menino é cria da base. O pai dele... Porra, é meu parceiro, meu amigo Valquimar, não é isso? Valquimar, olha só. Jogamos, fui técnico das divisões de base, ele jogava no Vasco e tudo. A gente é parceiro. Então a vida é isso mesmo. A gente agora não pode chegar aqui e dizer que o Ryan foi o maior jogo dele, que ele foi o craque do jogo. Não foi. Ele foi um protagonista hoje de um lance, que normalmente é o contrário.
Ele vai lá na frente para fazer. Quer lembrar um lance? A virada contra o Atlético Paranaense. Vocês estão esquecendo da bola de peito, tipo de futevôlei que ele deu para o Puma fazer o gol da vitória, que representa hoje o Vasco nas semifinais da Copa do Brasil? O Rayan foi presente. Se não fosse ele, não sairia esse gol do Puma, Rodrigo. É isso aí. Rapaziada, ficamos aí com o nosso giro de notícias, especialmente aí do nosso Vascão da Gama. Vasco da Gama ontem, que jogou um primeiro tempo bem abaixo do esperado. Normalmente tem sido assim, o Vasco tem jogado um primeiro tempo muito ruim, né? E após o segundo tempo, o Vasco sempre está fazendo uma pressão enorme. O jogo de ontem foi completamente vergonhoso para o futebol brasileiro em relação à arbitragem, né? Marcelo Santana já deu o aval. E o Vasco aí jogou até que bem, cara. O Palmeiras não fez nada praticamente, só teve aquele gol ali dado, né? Que o Rayan deu. O Vasco meteu bola na trave, o David deu um chutão ali, o goleiro dele defenderam bola dentro do gol, o pênalti não marcado. Poderia ter sido uma goleada para o Vasco. Acabou que o Palmeiras foi beneficiado aí provavelmente pela arbitragem, né? Porque era para ter marcado um pênalti, acabaram que não deram. E ainda tiraram qualquer possibilidade de falta ali pro Vasco lançar, deram bola ao chão. Detalhe, bola ao chão para o Palmeiras, porque a bola tinha sobrado pro time do Vasco. Enfim, é muito complicado. Enfim, o Vasco é prejudicado novamente aí. E o estádio do Mané Garrincha completamente lotado de vascaínos e palmeirense. Uma das rendas mais altas do Campeonato Brasileiro. Você que gostou desse conteúdo, já chega deixando seu like, se inscreve no canal, ativa também o sininho. Um grande abraço, tchau.